Oi, meu amor. Boa noite, gente. Vamos para mais uma live babadeira. Oi, Ale. Você tá bem? Esperando o povo chegar. Hoje promete a nossa live, hein? Nosso convidado já chegou. Deixa eu ver se eu só consigo mandar. Ah, agora foi. Agora sim. E aí, Ceci, tudo bem? Tudo bem, e você? Eu tô joia, graças a Deus, tudo na paz. Muito obrigada, viu, por aceitar nosso convite. Nada com muito Tá aqui gosto, que é mais, isso. mais um ano com a gente. É isso, é Felicidade verdade. a nossa. E tá todo mundo aqui já ansioso para te escutar também. E aí, o que eu queria combinar com você é o da gente ir conversando, né? Você colocando também o seu ponto de vista. E se surgir alguma dúvida, alguma pergunta, eu vou mediando e vou te falando também. Pode ser assim? Tá certo, sem problema nenhum. Maravilha. Bom, gente, eu vou passar a palavra para o Atom, nosso convidado especial. E aí eu pedi para ele abordar sobre uma temática que acontece no nosso dia a dia como tarólogo, né? Aqueles questionamentos diversos e a dependência das pessoas no uso do tarô, inclusive a nossa própria. Então eu pedi para ele abordar um pouquinho sobre isso, que é a nossa temática de hoje. E qualquer dúvida vocês vão colocando aqui nos comentários que eu vou mediando, tá bom? Fica à vontade. Oi, gente, para quem não me conhece, meu nome é Atom. Esse é meu nome mesmo, não é um apelido. Parece uma piadinha de mau gosto da minha mãe, mas foi esse o nome que resolveram me dar. Eu sou o dono do canal Tarot Solar, do YouTube. Até hoje contém um dos vídeos mais assistidos sobre curso de tarot de forma gratuita no YouTube, tem mais de 630 mil visualizações. Espero que vocês também aproveitem, porque é um canal que não tem fins lucrativos, o único fim que ele tem é justamente de trazer a oportunidade de as pessoas aprenderem e ao mesmo tempo conseguirem fazer doações para instituições de caridade. Então, só para que vocês saibam, esse ano a gente está ajudando desde o início da pandemia, na verdade, a instituição Tem Gente com Fome. Então, se você quiser fazer a doação diretamente para eles, né, temgentecomfome.com.br, ou assistindo os vídeos do canal, toda a monetização vai para lá. Toda vez que eu faço os recebimentos, eu já mando direto para lá. Então, fiquem à vontade. E hoje eu fui convidado aqui pela Ceci para a gente conversar um pouquinho sobre o código de ética do tarô, né, a forma como a gente lida com o tarô e as responsabilidades de um tarólogo.
o que eu acho um tema, né? Poxa, eu estou me sentindo super importante aqui para poder trazer esse tema para cá. Eu estou achando até, eu estou até me iludindo. Danada, você pode. A gente super deixa. Ah, que isso. Então, para começar, a nossa profissão durante muito tempo, para quem não sabe, ela foi proibida no Brasil, né? Especialmente durante o período da ditadura militar, e até alguns anos depois da promulgação da nossa Constituição em 88, era proibido ser tarólogo no Brasil, apesar de existirem algumas publicações com tarô de Marselha sendo veiculadas. Eu não sei se teve muita gente que começou no tarô por aí, mas no caso de quem não começou por aí, começou depois, pegou um período já bem mais agradável, onde é eticamente, moralmente correto e legalmente aceitável você ser tarólogo. Hoje é uma profissão que é reconhecida, você pode se aposentar sendo tarólogo durante o seu tempo de serviço, e essa regra, só que não existe um conselho regulamentador no Brasil. Não existe ninguém no Brasil, nem no mundo, que possa afirmar: eu sou a autoridade de conhecimento sobre o tarô, eu sou a autoridade de regularização do tarô. Então, como é que a gente consegue criar um código de ética que seja facilmente alcançável, que a gente consiga realmente fazer o que o tarô pede, né, as incumbências que o tarô nos delega, né, basicamente, ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa ética e moralmente correta com o meu consulente. Então, durante vários encontros, isso já foi discutido, e um dos códigos de ética mais conhecidos hoje, né, foi bastante divulgado na internet, é um código de ética escrito em Barcelona, num grande encontro que teve na Espanha em 2006, salvo engano. Desde então, esses encontros acontecem anualmente, né, com exceção do período de pandemia, mas esse código de ética foi revisitado e repaginado algumas vezes. E olá, tudo bem, Império? Então, ele foi revisto em algumas das suas regras, o que é importante de nós praticarmos no dia a dia do tarô. E aí, Cici, eu queria mais que fosse uma conversa mesmo, nós dois aqui, tá? Para não ficar esse monólogo. É, se tiver algum direcionamento, as perguntas que forem surgindo, traga, que eu acho que vai valer bastante a pena. Tá, maravilha. Eu acho legal você abordar sobre isso, porque tem muita garotada nova, né? E com a pandemia a gente sofreu aquele boom de todo mundo ser tarólogo, né? Então, assim, é bom porque a gente cresceu e a gente criou maior visibilidade, mas a gente Verdade. sabe também que isso tem um peso, né? Porque não é totalmente o preparo necessário, né? As pessoas que a gente vem acompanhando bastante, e até comentei com o Deodébio da última vez, é a geração miojo, né? É a geração instantâneo. Então, eu pego o meu livrinho lá de palavras-chave e que isso não é um problema, um direcionador, mas assim, eu me acho, né, o dono da verdade absoluta e eu faço isso uma arma, né? Porque às vezes as pessoas usam o tarô como uma arma e não como um instrumento realmente aí para direcionar, né, a algumas questões. Isso é. E, e eu acho que é legal você pautar isso, que tem uma discussão que cada ano a gente vai revisitando esses pontos e o comprometimento do tarólogo. Eu acho que independente da vertente que ele segue, ele precisa entender que a partir do momento que ele aborda alguma coisa, tem um peso, né? Tem um Bastante. impacto. O tarólogo, assim como terapeutas, assim como demais terapeutas, assim como um padre ou um pastor para quem você se confessa, assim como um médico com quem você se consulta, ele tem que ter um código de sigilo e de ética que deve ser seguido à risca. Esse código ele tem uma série de prioridades que eu vou elencar aqui para vocês e que são importantíssimas para que a gente faça uma boa leitura de tarô. Mas se tem uma coisa que eu já posso dizer que é uma boa prática, não é nem exigida em código, mas é uma questão de boa prática, desde o início, trate com a pessoa, deixe muito bem claro para a pessoa quais são as regras da sua leitura.
para que a pessoa não vá esperando uma coisa e tenha outra no lugar. Isso é muito importante de ser dito desde o início. Né? É importante de você deixar claro para a pessoa o que, que ela vai receber pelo dinheiro dela. Porque, lógico, você não vai ler de graça. Né? A leitura gratuita é para a prática. E mesmo assim, a prática pode ser cobrada. Então, se você vai cobrar, você tem que fazer valer o tempo daquela pessoa, ela tem que saber o que, que ela pode esperar daquela leitura. Então, ter regras muito claras dessa leitura é super importante como boa prática, e isso também faz parte do código de ética. Para a pessoa saber o que, que ela pode esperar e o que, que ela não pode esperar de você de forma alguma. Então, o primeiro ponto de todos de todo oráculo, não só do tarô, mas de todo oráculo, é de que, no fim das contas, nós somos filhos do livre-arbítrio. Se somos filhos do livre-arbítrio, nada do que você disser ou que o tarô indicar está escrito em pedra. Ele indica, ele não dita. O tarô ele não diz exatamente o que vai acontecer. Ele diz o que está sendo indicado de que pode acontecer ou aquilo que a pessoa precisa ouvir para fazer com que aconteça. Eu gosto muito, desde o curso que eu ofereci há alguns anos atrás, até hoje eu ainda gosto de utilizar como exemplo de oráculo a personagem oráculo do filme Matrix. Ela sempre eu gosto de citar aquela parte em que ela avisa, olha, não se preocupe com o jarro. E nessa hora o Neo se vira, esbarra no jarro, o jarro cai no chão e, poxa, como é que você sabia? Ela, você teria esbarrado nesse jarro se eu não tivesse te dito? Então, tem certas coisas que, como uma ferramenta oracular funciona, é de que certas coisas precisam ser ditas para que as mudanças aconteçam. Então, não é escrever na pedra o que as cartas indicam. Ela não é determinista. Ela não é determinista. Tá? O tarô ele não é uma ferramenta determinista. Quando a gente interpreta, é o momento em que aquela situação se apresenta no momento presente e como ela tende a ocorrer. Se você está estudando para uma prova e você me pergunta se vai passar na prova, a indicação é que se você está estudando, você vai passar. Se você está estudando com afinco, com garra e tal. Mas, no final das contas, cabe à pessoa a decisão de continuar estudando com afinco ou largar de mão. Ou não, exatamente. Então, esse é o primeiro ponto. Primeiro de tudo, livre-arbítrio. Livre-arbítrio, ele sempre vai ser regra principal. A gente está tendo essa vivência humana para podermos exercer o nosso livre-arbítrio. Para a gente poder fazer merda. Desculpa o palavrão. A gente está aqui para vacilar. A gente está aqui para enfiar o pé na jaca. A gente está aqui para errar um bocado. E aprender com os erros. Agora, uma vez que eu tomei as minhas decisões, eu devo arcar com as consequências das minhas decisões. Então, isso também precisa estar acertado desde o início na leitura. Segundo ponto. E isso é importantíssimo. Você não pode julgar as pessoas que estão ali à sua frente. O problema delas não é maior ou menor do que o seu. Ou menos importante ou mais importante do que o seu. E eu não vou nem falar de julgar a pessoa com base em preconceitos, porque isso já deveria ter caído por terra há muito tempo. Né? Se a pessoa está lá, está te pagando, está fazendo tudo certinho, não existe motivo, razão ou circunstância que te faça dar o direito assim de você julgar a pessoa. No entanto, você pode se recusar a atender uma pessoa se ela não for condizente com alguns dos seus pré-requisitos. Uhum. Então, por exemplo, um dos acordos que eu faço com quem eu faço leitura, que eu não conheço, né? Porque as pessoas que eu conheço eu não tenho esse tipo de problema, mas a pessoa que eu não conheço atender pela primeira vez, olha, o nosso sigilo está garantido entre eu, você e, se necessário, a polícia. Razão. Esse é o sigilo que eu posso garantir. Graças a Deus, até hoje, eu só tive 2 cancelamentos. A pessoa desistiu. Podia nem ser coisa ilegal. Não interessa. Não interessa. Mas o meu código de sigilo é este. Eu não sou médico. Não existe o sigilo médico aqui. Eu não sou padre. Não existe o sigilo sacerdotal aqui. Eu tenho embora o meu trabalho seja análogo, ele não é igual. Né? Então, nesse sentido, é muito importante que você saiba discernir. Então, tendo isso claro, eu não posso julgar a pessoa e eu não tomo decisões pela pessoa. O tarô ele não está ali para decidir por você se você vai voltar com seu ex ou não.
Ele não está ali para dizer que você vacilou naquela prova e por isso você deveria largar tudo e vender miçanga na praia. Não é o tarô que vai decidir por você. Ah, e o que, que o tarô acha? O tarô não acha nada, ele é um monte de papel. É um monte de papel impresso por uma gráfica milionária. Então, não faz sentido você perguntar para um bocado de papel o que, que ele decide por você. Ele não decide por você. A gente pode até mostrar opções e podemos mostrar opções, mas Sim. no final das contas a decisão é sua. As opções podem ser, a gente pode até se aprofundar. O que, que acontece se eu tomar essa decisão? Quais repercussões que vou ter sobre mim, né? Se eu fizer se eu seguir esse caminho. Olá, doutora Elaine, tudo bem? Então, quais são o que, que eu ganho com a leitura de tarô? Eu ganho perspectiva. E esse é o principal presente que eu poderia me dar de presente. É a principal coisa que eu poderia me dar de presente. Outras perspectivas sobre mim mesmo. Poder crescer, né, com isso. Então, livre-arbítrio, não julgar, não tomar decisões. Já temos aí 3 pontos importantes. Nós temos que respeitar formas diferentes de pensar e de fazer as coisas. Né? Isso também faz parte do não julgar. É muito importante que a gente saiba colocar de lado. Às vezes o pessoal, poxa, às vezes você mostra um posicionamento, nos meus vídeos, por exemplo, eu mostro um posicionamento político contra uma pessoa ou outra. Eu nunca mostro a favor, eu mostro contra uma pessoa ou outra que está no poder. E aí, aquilo ali é o Atom, não é o tarólogo. Uhum. Ali é o Atom falando. E eu tenho esse direito de ter uma opinião política. Eu não tenho o Legal. direito de impor a minha opinião ou de impor a minha visão para uma pessoa que está lendo comigo. Eu, Bacana isso. isso é muito importante porque muitas vezes, como nós não podemos julgar, já aconteceu de eu ler para uma pessoa que era particularmente racista. E aí o não julgar é muito difícil. Eu não consegui. Eu não consegui não julgar. Mas na minha leitura eu não deixei transparecer. Na minha cabeça, nossa, eu estava muito dando voadora na pessoa. Muito, mas muito. Nossa, a vontade que dava era de descer a cacetada. Mas não cabia a mim fazer isso ali. A pessoa estava no momento em que ela estava falando, desabafando sobre algo íntimo dela. Ela estava no seu momento mais desarmado. Aí imagina que cruel. Você pega uma pessoa no momento mais desarmado de todos e você bate num assunto que não Massacrar. tem nada a ver. Que não tem Uhum. nada, não vem ao caso. Aí depois você pode, por sinal, não fala mais essa expressão não, essa expressão é terrível por causa disso e disso. Você pode ser mais elucidativo. Até um trabalho, é um caráter que, até por eu ser professor, é interessante você poder mostrar que você tem essa capacidade de entender a perspectiva do outro e ao mesmo tempo educá-lo e desenvolvê-lo, mas sem obrigar a pessoa. Você pode mostrar perspectivas, lembre-se disso. Mas só a pessoa pode seguir aquele caminho ou não. E é muito mais fácil seguir uma pessoa que ela confia, é muito mais fácil seguir uma pessoa que ela quer ter como amigo ou confidente, do que uma pessoa que acaba de julgá-lo. Exatamente. Então, É isso um ponto bem sensível. é extremamente. Diga, desculpa, Sensível. eu te cortei. Imagina. É uma das coisas que eu falo aqui, porque cada um vai ter a sua vertente. Então, tem gente que vai integrar o tarô para terapia, para religião, e N situações, terapêutico, né, divinatório. Então, cada um vai seguir o seu rumo aí. E aí eu falo assim, gente, a sua religião, o seu posicionamento é seu, certo? Então, quando você for dar a consulta para alguém, quando você for abordar para alguém, é sobre a ótica da pessoa. Então, não adianta, por exemplo, eu atendo pessoas evangélicas, eu atendo pessoas espíritas, eu atendo candomblecistas, né, umbandistas, enfim. Então, não faz sentido, porque tem gente que faz aquele combo de consulta, né? Então, além da orientação, às vezes já dá alguma outra orientação, né? Algum banho, oferenda, enfim, cada um com aquilo que acredita. Mas precisa entender se aquilo faz sentido para a pessoa que te procura, né? Porque se não faz sentido para a pessoa que te procura, não tem razão de você estar falando isso, por mais que isso seja a sua verdade. Né? Então é uma das coisas que eu bato muito.
Eu acho que você trouxe um assunto bem bacana que é temáticas difíceis, né? Gestão de conflitos, que é uma das coisas que eu bato aqui. Eu falo assim, gente, aprender simbologia não é um processo fácil, mas eu vou te dizer que é mais fácil do que lidar com o ser humano, Muito mais. né? E aí, quando você se depara com situações como essa, como é que você faz? E aí, batendo nesse assunto difícil também, Atom, por exemplo, uma das coisas que sempre me perguntam, e aí depois eu também complemento, é sobre questões de saúde, né? Saúde, traição, né? Que são assuntos, assim, bem sensíveis. Super. Qual que é a sua perspectiva sobre isso? Você foi na ferida, né? Boa. Um dos pontos que fala sobre o código de ética é sobre você ter a autorização para falar sobre as pessoas que estão na leitura. Tá? Então, você tem autorização para falar sobre uma terceira pessoa, porque existe o tarô fofoqueiro. Eu sei que algumas pessoas fazem questão de ter o tarô fofoqueiro. Ah, eu queria saber se aquela menina vai casar mesmo. Tá? Para de se meter na vida do outro. Se você tiver autorização, aí a gente vai e faz a leitura. Se não, esquece. Até na astrologia, quem vai fazer sinastria tem que ter autorização de ambos para ver se dá certo ou não. A sinastria é para ser feita entre ambos. Mas se você está lendo sobre uma outra pessoa, se a pessoa, aliás, se o consulente te pede para ler sobre uma outra pessoa, leia sobre ela, na perspectiva daquela pessoa. Por que você quer saber? Por que do teu interesse? Por que você está indo atrás desse tipo de informação? Por que isso é tão importante para você? Essa é uma pergunta muito mais importante, né, de trazer. E quando a gente fala sobre o código de ética em si, nós temos limites e limiares sobre o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. Um deles, muito claro, é o exercício ilegal da profissão, que nós não podemos exercer. Nós não somos médicos, nós não somos psicólogos, nós não somos psiquiatras. Portanto, tarô não diagnostica. Tarô não diz se você está grávida. Existe exame de farmácia que, inclusive, é mais barato. Tarô não diz, tarô não diz se você está com Covid ou não. Quem faz isso é o teste do nariz. Então, assim, pelo amor de Deus, não vão para tarô. Se vocês, eu vivo usando esse exemplo e nunca vou cansar de usar. Quando a luz da sua casa começa a piscar, você chama o eletricista e não o padre para exorcizar. Então, primeiro de tudo, o problema é físico, vai resolver com quem é físico, vai resolver com quem pode resolver. Ah, eu estou com um problema na minha empresa. O tarô pode até te ajudar, mas não deixe de ir para um consultor, não deixe de chamar uma empresa que faça consultoria. Então, pelo amor de Deus, vamos a César o que é de César. Jesus já dizia isso. Então, a César o que é de César. Se você quer entender se você está realmente sendo traído ou não, primeiro entenda por que isso é tão importante para você. Ah, mas isso é super importante para mim. Por que é tão importante para você? O que a sexualidade, por exemplo, se representa no relacionamento de vocês? O porquê desse receio todo? Por que o medo de estar sendo de estar sendo traído agora? Qual é a insegurança que você está trazendo? Ah, não é insegurança. Bom, vamos tentar entender o porquê desse receio, para trabalhando em cima desse receio, a gente entender a causa, e a causa a gente poder ter esclarecido e poder trabalhar isso com você. Aí, quem sabe, depois, você até descobre que estava traindo mesmo, mas nem se importa mais porque o relacionamento já tinha acabado. Ou você super topa um relacionamento aberto. Então, essas diferentes perspectivas podem te fazer mudar o teu ponto de vista. Isso é super importante. Um dos tópicos que eu ia falar sobre o código de ética é de que nós estamos aqui para auxiliar as pessoas a desenvolverem seus potenciais plenos. Nessa senda de conhecimento, nós temos o objetivo de trazer o oráculo para que ele sirva como forma de desenvolvimento de potenciais das pessoas. Você está ali, naquele momento, sendo consultado para ajudar as pessoas a darem um próximo passo. Então, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso servir de ferramenta para o desenvolvimento daquela pessoa? Então, eu sei que muita gente, acabei de ver aqui, eu sei que muita gente parece não se importar com esse tipo de leitura, acho que foi a Raquel.
O pior é perceber que leituras assim não interessam as pessoas, elas querem respostas prontas. Todo mundo quer resposta pronta. Todo mundo quer a receita do bolo. Mas ninguém está disposto a experimentar. Gente, o primeiro bolo ele foi basicamente uma mistureba que o cara fez com ovo, leite e farinha para poder fazer valer. Foi uma experimentação. E alguma levedura estranha lá que estava no meio. Então, essa experimentação vai fazer com que a gente consiga trazer para as pessoas uma elucidação sobre os problemas que elas estão enfrentando. Eu vou tentar trazer em palavras mais sucintas, prometo, e menos senso comum. O nosso propósito ao ajudar as pessoas é fazer com que elas se desenvolvam, certo? Mas, se é para elas se desenvolverem, o desenvolvimento está nelas e não nos outros. A culpa também. Sem dúvida. A culpa também. Lembra que a gente falou, o primeiro tópico que a gente falou foi livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Com o livre-arbítrio, a pessoa tem o domínio, ela é dona da sua própria vida. Tarô não define nada. Tarô não decide por você. E se a pessoa está procurando uma resposta pronta, traga mais perguntas. Trazer mais perguntas olha, é a melhor coisa, é essencial, é o principal que você pode fazer para a pessoa. Né? Então, nós estamos ali para poder justamente identificar as dificuldades que elas estão encontrando. Elas estão muito focadas, nós estamos ali buscando superar as dificuldades que essas pessoas estão enfrentando e oferecer para elas além de, não é só perspectiva, mas uma capacidade de olhar pelos sapatos das outras pessoas, sabe? Calçando os sapatos das outras pessoas. Geralmente são situações complexas que vão chegando para a gente, né? São pessoas que estão passando por uma separação difícil, são pessoas que estão tendo um divórcio complicado, são pessoas que estão no momento emocional, né? Estão enlutadas por conta da pandemia ou por outra causa de morte, ou são pessoas que estão passando por um período particularmente chatinho da vida delas. O que nós podemos oferecer para elas, então, são possíveis soluções e o que vai acontecer se ela tomar cada uma dessas decisões. Oferecendo isso, a gente consegue ajudá-las muito mais do que elas imaginam. Né? Aí, confidencialidade, que era uma das coisas que a gente tinha trazido aqui, eu falei com a brincadeira, mas agora trazendo de uma forma um pouco mais séria, é algo também que você deve ter certo com as pessoas. Como eu disse, eu sempre alerto para quem não me conheço, que tudo que estiver conversado entre nós está apenas entre nós, e se necessário, eu envolvo apenas aqueles que precisarem ouvir. Então, nunca tive problema de ninguém vindo falar de nada ilegal comigo, mas eu conheço quem já teve que ouvir coisas ilegais. Sendo assim, você é que decide qual é o patamar do seu sigilo profissional. E isso deve ser comunicado com o consulente desde o início. Se eu faço a brincadeira eu só fica entre nós e a polícia, você pode encontrar outras formas mais saudáveis. A minha é o humor. Mas se você quiser fazer isso de uma forma séria, ou listinha de coisas que você não lê, como por exemplo, eu não leio sobre morte, eu não leio sobre gravidez, eu não leio sobre doença. Isso é um acordo que eu faço com a pessoa. Então, ela já sabe que não vai me perguntar. Se ela quiser receber o dinheiro dela de volta, ela recebe. Regras estabelecidas desde o início. Bom? Arrasou. Teve uma pergunta aqui, deixa eu só achar aqui de novo, para eu ler na íntegra. Era sobre precificação. Tom, fala sobre precificação das consultas de tarô. Hoje a gente vê todo tipo de preço. Algumas coisas problemáticas, como cobrar R$ 1 por pergunta. O que você pensa sobre isso? Como precificar? Eu não cobro R$ 1 por pergunta. Você estabelece o preço. Você estabelece o seu, aspas aqui, o seu preço, o preço do seu serviço. Faça uma precificação que seja justa consigo e com o seu investimento. Né? Você está investindo tempo, então calcule a sua hora de trabalho e quanto você está esperando receber por mês.
faça um cálculo em cima do seu estudo e o quanto que você investiu no seu estudo, quanto tempo você tem. Por exemplo, uma pessoa que tem 17 anos, 20 anos, 30 anos de tarô, não pode cobrar a mesma coisa de uma pessoa que tá com 2 anos que fez um curso. Não faz o menor sentido. Né? Não faz o menor sentido. Então, leve em conta todo o tempo que você tem de estrada e, sim, deve ser cobrado. E a precificação ela deve ser acertada com a pessoa desde antes da consulta. Por que eu digo isso? Porque de vez em quando a gente recebe um cliente que é roda da fortuna e ele não consegue fazer uma pergunta só. E digamos que você cobra por meia hora. E aí a pessoa quer colocar 30 perguntas naquela meia hora. E não dá. Todo mundo sabe que em 1 minuto você não faz uma leitura que preste. Você não faz uma leitura aprofundada. Então não tente colocar 30. Olha, se você está querendo pagar 30 minutos para fazer 30 perguntas, eu vou fazer o meu melhor para te responder. Mas eu não vou fazer meia boca. Não faça serviço meia boca. Não faça. Eu vou entregar o meu melhor, eu vou responder no meu passo, porque eu não vou acelerar a minha leitura de cartas e entregar uma coisa bem ruim para você. Eu estou aqui para manter a qualidade do meu serviço. Estabelecida a qualidade do seu serviço, você pode cobrar o preço que for. E aí, não se compare com quem não é teu concorrente. Ah, mas tem gente cobrando R$ 1 por pergunta. Essa pessoa é teu concorrente? É sério que esse é o tipo de cliente que tu quer receber? É esse o tipo de cliente que você está buscando? Quem pague R$ 1 por pergunta? Eu não quero esse cliente, tá? E olha que eu faço por doação. Eu faço leitura vai direto para doação. E eu não recebo esse tipo de cliente. Cobre sempre antes da sessão online. Até para criar um vínculo com a pessoa e para que ela não deixe de pagar. Caso ela desmarque em cima da hora, ou que ela não vá, que ela durma, perca o horário, alguma coisa assim. Cobre antes, já respondendo aqui a Fernanda. Fernanda perguntou para cobrar antes ou depois da sessão? Antes. Reservar o Pois, horário, Fernanda. não, Fala assim, você já tem que mostrar essa questão do reservar, entendeu? tem horários, tem uma agenda, não, cobra antes, cobra antes. Não, mas eu quero saber se é bom. Então você paga, você faz o serviço e aí você vê se é bom. Pergunta, desculpa, eu vou usar um exemplo terrível, mas super real. Pergunta se no prostíbulo eles deixam você fazer qualquer coisa com garoto de programa ou com garota de programa sem antes ter pago. Imagina. Pergunta para o médico se ele te recebe antes do plano passar ou não, antes de Imagina. receber a consulta ou não. Se ele faz Negativa na cirurgia. hora. Putz. É, Seu convênio é. não autorizou, meu bem. Já é assim. Pergunta se o advogado aceita o caso antes de saber quanto ele vai receber de comissionamento. Ele pode até receber depois, mas o comissionamento dele já está certo ali, ó, desde o início. Então acerte o seu comissionamento. Pois é, consultório nenhum, gente. Consultório nenhum aceita que você tenha uma... A minha psicóloga, por exemplo, ela recebe no início do mês. Se eu faltar a sessão, problema meu. Problema meu. Mesma coisa com relação ao tarólogo. Receba antes. Ah, e quero fazer um pacotão. Aí a sua política você estabelece. Mas seja condizente e, obviamente, faça valer. Não marque com a pessoa e depois desmarque em cima da hora também com a pessoa, né? Isso também é uma questão de ética. Boa Boa. tarde para quem chegou. Tem uma pergunta do Carlos. Qual a visão para ter mais público e consulente? O que que você acha? A visão para ter mais público e consulente Eu acho que ele quis dizer como atrair, né? Não sei. eu, primeiro de tudo, não é bem o tema do que a gente estava trazendo, não, mas eu vou aproveitar e trazer também. E, existe uma ética com relação àquilo que você pode anunciar ou não. Tem gente que se anuncia na internet como se fosse o grande sabedor de todas as coisas, e, como eu disse, tem 1 ano ou 2 no máximo de tempo de estudo de tarô. Eu não tenho problema nenhum com essa pessoa. Eu não tenho problema nenhum com essa pessoa. Porque em breve, essa pessoa, quando for atender as pessoas, não estou dizendo que é o caso, tem muita gente que com 1 ano de estudo consegue fazer leituras aprofundadíssimas, mas tem gente que com 30 anos não consegue fazer leitura aprofundada. Então, tempo não quer dizer
o todo, né? Uhum. Influencia, mas não quer dizer o todo. Então, dito isso, mostre aquilo que você sabe fazer bem. Esteja presente nas mídias sociais dos clientes que você deseja abordar. Então, vamos lá. Eu quero atender pessoas, eu quero atrair pessoas novas. Quando eu digo novas de idade, eu digo, qual é a rede social que eu vou usar? Facebook? Gente, Facebook basicamente só tem terceira idade. Sejamos francos. Facebook morreu, gente. Facebook é para a gente lembrar dos aniversários dos familiares da gente. É para isso que o Facebook serve. Eu não vou usar Facebook, eu vou usar TikTok. Se Uhum. eu quero atrair gente nova, gente descolada, eu vou para festa, eu vou ler em balada. A Ju, taróloga, a Juliana Bernardo, fantástica taróloga daqui de São Paulo, ela fazia leitura em bar. Ela até hoje é conhecida por fazer leituras rápidas, assertivas em bar. TikTok, usa o TikTok. Ou se o Instagram não me bloquear, porque eu estou falando a outra rede, né? A rede vizinha. Eu odeio isso. Ou usa o próprio Instagram. Faz live, mostra o teu. Eu nem lucro com isso. Estou vindo aqui fazer live com a Cici. Mostra a tua cara, mostra para as pessoas, faz com que as pessoas. Educa os teus amigos e as pessoas que são amigos dos teus amigos sobre o que é tarô, para como é que funciona. Sabe? O boca a boca funciona muito bem nesse meio. Anuncia as tuas leituras em portais que oferecem esse serviço online. Então, assim, no final das contas, você precisa ter acesso às pessoas. Como é que eu vou ter mais consulente? Depende do consulente que eu quero ter. Se eu quero atender pessoas de mais experiência, mais tempo de idade e tal, Facebook ainda está valendo. Super funciona. Tem muitos grupos de leitura de tarô no Facebook, especialmente para quem quer atender na vizinhança. Você pode entrar no grupo do bairro e oferecer. Enfim, tem N formas de você anunciar. Mas saiba que Google ainda é a melhor plataforma, ainda é a melhor ferramenta e o Instagram é a mais amplamente usada. Então, sabendo dessas duas, começa a anunciar e faz valer. Quem não está se anunciando nas redes sociais está perdendo tempo. Porque está no Concordo. lambe-lambe pregado na parede dizendo que traz a pessoa amada em 3 dias. Então, se atualiza. Feito isso, entendendo quem é o teu grupo, quem é o teu público, para quem você quer ler, tenha regras muito, muito claras sobre a sua cobrança. Porque não dá para a pessoa entrar em contato contigo via WhatsApp e perguntar quanto é que é a consulta, e você ter que ficar perguntando quantas perguntas são, que tipo de leitura você quer. Não, ó, a minha leitura terapêutica é tanto, minha leitura divinatória é tanto, minha leitura de aconselhamento é tanto. É tanto tempo, pode ser até tantas perguntas nesse tempo aqui. O que acontecer primeiro? Pronto. Tenha regras super definidas. E aí você consegue fazer acontecer na sua leitura. Eu acho que um dos problemas, assim, que a gente vê bastante também, né, Atom, é que as pessoas elas não conseguem criar um fluxograma. E a É, gente precisa entender que ser tarólogo, você precisa criar uma estratégia, né? Você precisa fazer gestão de negócio, que você vai ser empreendedor do seu negócio, né? Então você precisa realmente investir no marketing, tem que ter uma identidade aí visual, né? Você precisa colocar realmente seu rosto no negócio, você precisa organizar seu padrão de consulta, sei lá, trazer alguma novidade. Então, vai buscar um método novo que você curta, né? Vai explorar isso e traga como novidade. Ou crie você o seu método, né? Dependendo aí se você se sentir seguro também. E traga isso pois como é, novidade. Então, eu acho que é nessa sacada que você acaba fidelizando o cliente. Ou já cria aquele pacote, né? Alguma coisa assim, ah, você fez uma consulta, trouxe um amigo, na próxima você ganha uma gratuita, ou sei lá, você ganha um desconto de não sei quantos por cento. E aí você vai fazendo essa clientela. Tudo você tem que saber negociar. Tá? é isso aí. Trazendo de volta para as questões de ética que a gente estava comentando mais cedo, eu peguei até a lista aqui do código. Oi, Lolinha. Lola, pessoa maravilhosa. A Cici ainda vai chamar um dia, tenho certeza. Lola é Opa, amor. Lola é amor, já viu? tá, já tá super. Já tá super convidado. Super. Então, só para trazer aqui a lista geral primeiro, acreditamos no livre-arbítrio. Segundo, nós formamos as opções, mas nós não tomamos as decisões. Terceiro, respeitamos as maneiras diferentes de pensar e fazer. Quarto, nós ajudamos a aproveitar, a tirar o máximo proveito das capacidades das pessoas, dos potenciais das pessoas. Cinco, nós identificamos possíveis dificuldades e buscamos soluções para evitar ou superar
os obstáculos que vão surgindo. Sexto, eu preciso ter clareza na minha comunicação. Eu preciso ser claro. Não adianta eu usar linguagem rebuscada com quem não me entende. Se eu estou conversando com uma pessoa que é de origem mais humilde, ou se tem um vocabulário menos extenso, eu vou usar um vocabulário mais simples. É falar palavrão do mesmo jeito que a pessoa, é uma questão de identificação com a pessoa. Não é só empatia, porque a pessoa não precisa ela não precisa dividir a força com a gente, né? Porque às vezes ela vai estar na força, a gente não precisa estar na força com ela. Mas eu preciso fazer com que a pessoa entenda de forma clara e sucinta o que eu estou querendo dizer. Seja claro e sucinto. Não fique dando arrudeios. E não seja só senso comum. Sétimo, a confidencialidade das informações, a gente já conversou aqui. Oitavo, a gente não pode utilizar as informações em benefício próprio. Isso é muito importante, nem diretamente, nem indiretamente. Isso para quem atende pessoal, especialmente com condições financeiras, né, pessoas abastadas e tal, né, às vezes surgem informações que são super relevantes e você não pode usar isso para ganho próprio. Dá merda, gente. Olha a arma aí, tá vendo? É isso aí. Existe uma questão também de responsabilidade. Lembra que quando você está falando com a pessoa sobre o que pode acontecer, sobre o que tem de acontecer, sobre as possibilidades, sobre as possíveis soluções, lembre-se de não se envolver. O tarô, no final das contas, pode até mostrar opções, mas não é ele que decide. Sob pena de você atrair. Se você acredita em karma, atrai karma. Se você não acredita em karma, é bode que você está puxando para você. Você está arranjando bucho para você. Então, tenha muito cuidado com o que você vai arranjar para si mesmo. Porque, no final das contas, você pode ser afetado diretamente pelas decisões que a pessoa vai tomar. Ah, não, mas o meu tarólogo disse que era para fazer isso. Quem é esse tarólogo? Que história é essa? Quer dizer que você se separou do marido por causa do tarólogo? Aí o marido vai lá tirar satisfação contigo. É. Quando já não vai com a metralhadora, né? Então, Que hoje em dia é um negócio muito ruim, né? Mas é isso mesmo. Essa questão da responsabilidade, ela traz a faca de dois gumes, é como a gente falou. Então a gente descobre muita coisa, né? Mas não no sentido da fofoca da situação, mas o peso como a gente direciona essa abordagem, né? Então, como que a gente orienta, e essa responsabilidade precisa ficar muito clara, porque às vezes, principalmente quem está começando também, adora se meter em lugares que ainda não está preparado emocionalmente, né? Para poder lidar, psicologicamente até falando. Então, ai, vamos ver como que é, né? Mesmo que seja só para teste. E aí o teste às vezes sai caro demais. e esse é o 10º ponto do nosso código de ética. Tá? É o 10º e último ponto do código de ética. Deve ter um preço que seja previamente estabelecido, definindo exatamente o serviço que vai ser dado. E siga aquilo que foi oferecido. Então, sobre hipótese alguma, você vai quebrar a confiança. E o Carlos até perguntou aqui, o Carlos Ortega perguntou, então pedir data de nascimento para uma consulta online estaria sendo antiético? Não vejo por que não. A pessoa pode simplesmente dizer, não quero dizer. E outra coisa, data de nascimento não influi na leitura de tarô. Né? Então, é, se você está pedindo para fazer um mapa natal da pessoa, mapa natal é astrologia, é outro uso de oráculo, e eu não sei para que você vai utilizar necessariamente. Se é para identificar o tipo de pessoa que vai se consultar com você, você pode puxar uma carta, né? E desde que você não use para benefício próprio, tipo, eu não atendo piscianos. Eu não sei por que você faria isso, sabe? Você está eliminando um dozeavos de todos os seus clientes em potencial. Já pensou? Na mandala da data de nascimento. Na mandala você vai montar e é lógico que você vai precisar do dado para poder montar. Mas não chega a ser não chega a ser um problema, não. Até porque a pessoa está se consultando diretamente com você, né? Não é um terceiro. Leituras públicas. O El Tarot falou aqui. Se essa leitura for pública, sim. Principalmente se falar o nome todo dela. Outras pessoas poderão usar esses dados. Isso é verdade.
tem que ter muito cuidado quando a gente vai fazer uma leitura pública e a gente ficar pedindo dados essenciais da pessoa. O ideal é seguir para o anonimato, tá, gente? Então, até por uma questão de respeito às pessoas, né? Ninguém vai expor. Já pensou se eu chego aqui, eu sou amigo da fulaninha, a fulaninha, vocês acreditam, a fulaninha leu isso, isso e isso comigo? Que antiético que eu estaria sendo. É uma das coisas que também faz parte do sigilo. Eu não posso, sem autorização da pessoa, mencionar pelo nome quem fez a leitura comigo e sobre o quê. Tá? Então, eu posso até falar sobre o caso da pessoa. Olha, eu tive um consulente, ela estava traindo o marido descobriu, e eles estavam pensando se deveriam se separar ou não, eles estavam repensando o relacionamento. Se eu digo assim de uma forma bem abrangente, tá massa, tranquilo, Ok. sem citar nomes. Pode compartilhar, pode tirar dúvidas com as outras pessoas, mas se eu dou dados, por exemplo, não, eu estava lendo para uma cliente que é casada com o Luciano Huck, e ela, porra, sério? Então você já sabe que você não vai compartilhar, né? É ético fazer tiragens gerais, como tiragem de signos? Eu não vejo por que ser antiético. Eu acho pouco prático, mas não vejo como sendo antiético. É pouco prático no sentido de que você está lendo para uma parcela grande da população mundial ao mesmo tempo. Né? Eu vou ler agora para todos os leoninos. Caramba, você está falando de um dozeavos de toda a população mundial. Então, e lembre-se que quando a gente fala de astrologia, nós estamos falando mais do que só o signo solar. A gente tem signo solar, signo lunar, temos os planetas e tal. Então, Atom, tenho problemas com isso. Eu não consigo fazer leituras de grandes volumes de pessoas ao mesmo tempo, porque fica um negócio muito aleatório. É por isso que, por exemplo, quando eu faço leituras políticas, eu acabo lendo sobre o país todo, sobre o estado todo, sobre a cidade toda, e aí eu vou tendo indicações mais ou menos de que caminho vai seguir. Mas é muito abrangente, então eu tenho que ter capacidade de ser capaz de analisar de forma tão abrangente assim. Eu não posso dizer que todos os leoninos vão ter um dia bosta. É manter o quê? Manter meus controles de leitura pode ser antiética? Não, não entendi. É. Elabora um pouquinho. Quem foi a Ana Lu, né? Ana Lu, Isso. elabora um pouquinho, para eu entender um pouquinho melhor. Você quis dizer de tipo guardar as informações das pessoas? Você ter um registro dos seus consulentes não é problema, especialmente se for anônimo. O problema é você ter um registro com dados pessoais das leituras e com as informações gravadas, porque se esse registro entra na Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e aí a LGPD ferra com todo mundo que faz coisa errada, tá? Então é como um consultório médico. Imagina se as informações do teu ginecologista ou do teu proctologista com as tuas informações pessoais vazam por aí. É o tipo de informação que você não quer ver vazado. Então, mas se você anota, sem anotar o nome da pessoa, e eu sei que tem algumas pessoas que usam até apelido. Eu vou botar um apelido naquela pessoa, Furacão. Toda vez que o Furacão vem ler comigo, aconteceu isso, isso e isso. Eu acho aí que está bem no limitezinho ali, mas ainda não é antiético. Está bem no limite ali, ó. Você não pode deixar em lugar nenhum qual é a pista para o Furacão. Exatamente. Siglas é perigoso porque é fácil de associar. É fácil de Fato. associar. É, Uma dica, então, uma leitura? Uma dica, então, para uma leitura. Uma leitura em? para fazer uma live do TikTok? Dica de leitura para live do TikTok? Faça uma leitura do cenário atual, faça uma leitura. Você pode fazer uma leitura de jogo de futebol para ver o resultado. Você pode fazer uma leitura sobre conselhos para a próxima semana para grupos de pessoas. Se você prefere, se você quer fazer para grupos de pessoas, você pode fazer uma previsão de como vai ser, de forma geral, bons conselhos assim para essa galera. Leituras que podem engajar também no TikTok são leituras rápidas. A Lola, inclusive, se vocês não seguem a Lola, sigam a Lola. Ela está aqui, é Lola Tarô. Ela é maravilhosa, ela faz leituras assim, ó,
A pessoa vai perguntando, é lógico que é um piquezinho que a pessoa faz, aí ela faz a pergunta e ela já responde assim para ti, e cara, é batata. A Lola é fantástica. É, sem pedir dados. Boa. Pois é. Então, mantém uma forma de você ter. Pode ser previsão do ano. A Angela colocou aqui a previsão do ano. É porque previsão do ano você vai fazer uma vez por ano, né? Mas tem outras todas que você pode fazer. A Raquel falou que está no início dos estudos, com tantas informações, fiquei com medo. É realmente muita responsabilidade. E o ser humano está cada dia mais difícil de lidar. Eu acho que sempre foi difícil, sabia? Tá. Sempre foi difícil. Lidar com gente é maravilhoso. Sério, lidar com gente é um negócio muito bizarro. É muito bizarro. E assim, não é para todo mundo, tá? Você pode amar tarô e não saber muito bem como lidar com as pessoas e tá tudo bem. Você lida com aquelas pessoas que você confia, ou só com aqueles clientes que você já fidelizou, tá tudo certo. Não precisa gostar de todo mundo, não, tá? Eu também sou assim, Lola. Eu adoro jogar no escuro, sem saber muita coisa. Eu acho que dá mais emoção, né? Eu falo que é adrenalina. Eu, quando comecei, eu pegava um monte de gente assim que eu nunca tinha visto na vida. O pessoal começa sempre com amigo, parente, não sei o quê, né? E eu já começava assim, querendo pessoa diferente. Aí eu entrava nesses grupos da vida, falava assim, vamos lá ver como que tá esse negócio. E eu acho que é um treino, assim, né? Claro, quando você tá treinando, você, né, já explica, já combina, enfim. Mas você começa a não ficar tão dependente de dados, de conexão, assim. Não que você não precise estreitar esse vínculo. Mas aí, se a pessoa, porque eu já peguei muita pessoa resistente, sabe aquela pessoa que quer te testar? Então, às vezes, a pessoa ela não Demais. quer falar nada, ela quer falar assim, fala você, né? Ela já reverte, assim, algumas situações. Então, eu já peguei pessoas assim, e isso me ajudou a lidar melhor em questão de leitura com esse tipo de pessoa. Uma, porque né, eu também dito as regras, então eu já falo assim, combinado já não sai caro. E outra, porque eu não dou margem, entendeu? Para a pessoa também crescer. Porque tem pessoas que gostam de se crescer, assim, né? Elas gostam de ser arrogantes, de serem prepotentes. Então, eu acho que é bom você também é, saber o seu limite. E isso entra também, Raquel, no que você falou. Eu acho que você não tem que ter medo que você é novata. Você está comprometida no que você está fazendo. Você tem que entender o peso e a responsabilidade das suas ações. Mas eu acho que medo não, sabe? A gente tem que ter respeito e comprometimento, independentemente de quem que seja a pessoa, de como lidar com a pessoa, porque quando você coloca e faz a sua interpretação, você está comprometida, você está estudando, você está engajada. Agora, se você está sentindo medo, é sinal que alguma coisa nesse processo você precisa suplementar, né? É isso aí. Eu acho, eu acho que é muito por esse sentido. O que mais Sobre, falou? sobre olhar nos olhos, que a Ângela falou e a Lola falou também, eu também sinto muita falta, viu? Então, mesmo na leitura online, ela é difícil, justamente porque é difícil olhar nos olhos da pessoa, né? Ou não tem como. Eu não sei se eu conseguiria, com a mesma habilidade, fazer o que a Lola faz. Não só a Lola, tem outros excelentes, mas a indicação aí da Lola não é à toa. E tem outras excelentes redes, tem outras excelentes formas de você fazer o seu trabalho ser divulgado. Se você não, eu não gosto do TikTok, eu acho confuso, caótico, nervoso, ok, então usa um que você se sente mais confortável, só que seja confortável também para outras pessoas. Não adianta você ser o único a usar o Orkut, sabe? É isso aí. A gente estava falando sobre o código de ética em geral. Existe o código de ética, lógico, no sentido de existe, né? Existem vários, mas um dos principais acaba sendo esse que foi traçado lá em Barcelona. Mas além do código de ética, existem as boas práticas. Então, certas coisas são apenas boas práticas do tarô e que fazem sentido de você ter acertado. Tipo, você definir, por exemplo, o seu trabalho é uma das coisas que é do código de ética. Mas definir como você vai fazer o seu trabalho é com você, e é bom que você tenha isso desde cedo,
muito claro. Eu não faço leituras divinatórias. É uma das coisas que eu falo para os meus consulentes. Às vezes acaba acontecendo. Se eu me permitir, mas eu não ofereço serviço de leitura divinatória. Não é o tipo de leitura que eu me vejo oferecendo para as pessoas. Se eu digo que não faço, aí a pessoa, não, mas e se eu te der tanto? Pô, você vai se A corromper mesmo? prepotência, hein? A Sério? prepotência, hein? Né? Ou então, eu não leio sobre loteria. Vou ganhar na loteria? Não sei. Não sei, não sei. Não leio. Senão eu estaria lendo para mim. Fernanda, mas é só você fazer um termo, né, explicando a LGPD e dá para a pessoa assinar, enfim, né, informar também. Eu, por exemplo, eu tenho consulentes que querem a gravação, né? Eu faço a consulta, às vezes online mesmo, no ao vivo, e aí eu tenho uma plataforma individual, enfim, que eu consigo gerar essa gravação. Então, dá para você estipular esse termo, você coloca lá a Lei Geral de Proteção de Dados, sinalizando que é algo confidencial que está dentro, né, da sua plataforma, enfim, e que você disponibiliza para a pessoa, por exemplo. Então, você já sinaliza a pessoa em relação ao LGPD, porque hoje em dia tudo é isso, né? As pessoas têm sempre acesso às nossas informações com os avanços tecnológicos, e a LGPD ela veio justamente para quê? Você explica a finalidade, né, de você ter essa informação. O compartilhamento só vai ser entre você e a pessoa, mas você já deixa isso claro para ela e que vai ficar armazenado lá dentro da sua plataforma, enfim, não sei como que você faz. É isso aí. Parece que teve uma pergunta aqui que eu achei bem legal. Deixa eu ver aqui. O que você acha das perguntas de sim ou não? Eu jogo uma moeda. Não, eu transformo essa pergunta em alguma pergunta que eu consiga trabalhar em cima dela. Se eu dou um sim ou não, é uma resposta pronta para a pessoa e ela não me diz muita coisa. Isso não me traz profundidade nenhuma. É por isso que eu digo, é mais fácil jogar uma moeda para cima. Mas se eu começo a questionar a pessoa de por que ela está querendo entender aquilo, eu consigo trazer mais profundidade para a leitura e aí eu consigo fazer uma leitura mais terapêutica. Mas tem muita gente que estabelece regras de sim ou não para as cartas, e tem tarôs que já vem com a carta de sim e outra de não, se você já quiser usar assim. Então, que vem com 80 cartas. 78 que a gente já espera e as duas cartas de sim ou não. Você pode fazer assim. Tom, você não grava mais vídeos para o YouTube? Eu voltei a gravar vídeos no YouTube durante o período da pandemia. Gravei vídeos sobre cada um dos arcanos maiores e menores. Tem vídeos de 2 horas sobre cada um dos arcanos. A gente deu uma pausa agora de maio para cá e eu devo voltar em janeiro. Tudo depende da nossa próxima convidada. Mas assim que eu puder, eu já anuncio e a gente vai ter uma nova live lá acontecendo. Arrasou. E tem o grupo no Telegram, gente. Para quem Para não quem, sabe. para quem não sabe, nós temos o canal no Telegram chamado Tarô Solar e ele é aberto, é gratuito, tem mais de 1.500 pessoas lá conversando sobre tarô, tirando dúvidas, se paquerando, enfim, tem tudo lá. Melhor que Tinder, gente. Então, ocultistas que querem se conhecer, querem marcar um jogo de tabuleiro, querem tomar um café juntos, o pessoal vai lá e marca. É super legal, é super divertido. E, e a gente tira dúvidas de tiragem, é lógico que você tem que dar a sua interpretação antes de a gente poder ajudar, porque senão fica só, a pessoa só puxa as cartas e, ei, lê para mim. E não tem esse negócio de ler para mim, é me ajuda. Me ajuda funciona lá. Boa. É melhor dizer Co- se for por aqui, esse resultado, se for por esse caminho, esse resultado, é isso aí. É bem melhor. Como você faz com clientes que não aceitam bem quando o tarô não responde o que eles desejam? Me dá um exemplo. Pode ser você, Cici, me dá um exemplo. Tipo, ele tá me traindo, esse tipo de coisa? Na verdade, assim, o fulano. Já até, inclusive, já aconteceu comigo. Uma pessoa passou com não sei quantos tarólogos e ouviu que o fulano ia voltar e o fulano nunca voltava. E aí, né, veio a abençoada pra Cici. E aí a Cici falou uma coisa diferente. Eu falei, olha, eu não vejo o retorno dessa pessoa, né?
Você vai ter problema para que ele realmente assuma a paternidade da sua filha, do seu filho, enfim. E eu vejo, inclusive, que você vai ter que acionar a justiça. Se, pelo amor de Deus, como que você fala uma coisa dessa? Meu mundo tá desabando, né? Enfim, só você que falou do contra. E aí eu falei assim, eu não falei do contra. Eu só não posso falar o que eu não tô vendo, né? Isso aí. Então, assim, o meu comprometimento de colocar aqui as cartas para você interpretar e te trazer uma abordagem para um direcionamento é te deixar a par da decisão que você vai tomar, né? Então, é esse o meu foco. Então, o que eu te disse hoje, que talvez é diferente dos outros, é nessa situação de que é o que eu tô vendo, né? É isso aí. E aí a pessoa ficou possessa, né? Porque só eu que disse que a vida dela não ia dar certo. Mas ela não disse isso. Ela que interpretou dessa forma, É, né? Que a vida dela não iria dar certo. E aí foi muito engraçado que 6 meses depois ela voltou e falou: É, não, realmente ele não voltou e tô entrando na justiça para ele assumir a paternidade da criança. Né? Então, às vezes é, é, acontece. é difícil lidar com as pessoas que não querem receber notícias ruins, né? E o tarô ele não está ali para alisar, ele está ali para trazer. Olha, depende muito da leitura que você vai fazer e da pergunta como ela foi estruturada. Pergunta principalmente. Dependendo da pergunta, e o tarólogo ele pode mudar a pergunta da pessoa. Olha, a pessoa, eu quero saber se eu vou casar com a pessoa. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma análise de como está o teu relacionamento, vamos entender como é que vai ser o teu. Porque casar, você pode até casar. Isso aí é fácil. Gente, casar é fácil. Casar é moleza. É assinar papel. O homem precisa avisar um tempinho com antecedência só para poder garantir que ninguém vai, ele vai ter que publicar no jornal para garantir que não tem já outra família. Mas fora isso, é moleza casar. Manter-se casado é que é a desgraça. Manter-se casado é que dá o trabalho. Porra, tá aí. Eu tenho um casamento maravilhoso, graças a Deus, há 13 anos. Quero viver mais pelo menos. Eu disse para ela que a gente só vai dar um tempo quando a gente tiver 150 anos de casado. Aí a gente dá um tempo para dar uma paquerada e tal. Nada muito sério, a gente vai só usar o Tinder rapidinho e depois a gente volta. Mas enquanto isso, o nosso casamento tem que se fazer na construção do dia a dia. Então eu faço uma leitura que seja da construção do dia a dia. Aí eu faço uma leitura. Às vezes a pessoa te ama, mas não quer te comer. Uhum. Às vezes a pessoa só quer transar com você e não quer mais nada. Ou então a pessoa é super teu amigo, transa com você e tudo, mas não está pronto para um relacionamento ainda porque não esqueceu a ex, sabe? Então todas essas variáveis devem ser observadas e tudo isso vai depender da pergunta que foi feita e da leitura que você vai utilizar. Então usar leituras que caibam, por exemplo, eu vou ler sobre duas pessoas, vou usar o Peladan, que é um tipo de leitura, pode ser que não seja a melhor forma. Eu sou mesmo. Tá aí a Manu Nobre. Esse virginiano tem muita sorte no amor. A Cris é magnífica. E é mesmo. Eu dei sorte. Dei sorte valendo. O Carlos Ortega tinha perguntado aqui, Tom, como sabemos que o tarô não determina futuro e sim tendência sobre resultados de partidas de futebol? Como é que você encara? Eu encaro como indicação de como ela vai ocorrer. A gente teve, inclusive lá no canal, a gente teve pessoas que fizeram a leitura do jogo do Brasil e foram super otimistas, super positivas, conforme a leitura. Aí previram, olha só o problema da previsão, previram que o Brasil ia dar de 2-0 no Camarões. Só que eles não viram, não adianta só você fazer a previsão, você precisa avaliar o jogo de tarô, não o jogo de futebol, mas você precisa avaliar o jogo de tarô conforme as decisões que foram tomadas ultimamente, a tendência. Então, o que eu estava vendo de tendência ali? Vamos usar os substitutos. Com substitutos não tem vitória. Eu não estou dizendo que eu previ o 2-0, tá? o 1-0. Mas não estava muito boa a leitura, por mais que tenha saído um 9 de Copas. A pessoa que pergunta, olha, pessoa que volta toda semana com a mesma pergunta querendo outra resposta compulsivamente. Tu cobra, toda vez que ela repetir a pergunta, tu cobra um extra. Acerta com ela. Aproveita, lucra em cima disso. Brincadeira, gente, brincadeira. Não, a gente não pode ocupar lugar de terapeuta da pessoa para o resto da eternidade. Especialmente se a pessoa tem aparentemente, algum distúrbio, algum transtorno, ela precisa de um acompanhamento psicológico, psicoterapêutico, às vezes até psiquiátrico.
Então, por favor, encaminhe para uma pessoa que pode tomar conta disso. Tá? Pode ser até para você se você faz isso, mas dentro você como tarólogo pode se indicar como psicólogo, mas você não pode ser psicólogo durante uma leitura de tarô e nem pode ser tarólogo no momento de psicologia. Não misturar as coisas, por favor, pelo amor de Deus. Ah, Arrasou. deixa eu ver o que mais. A Lola, eu desenho para ver se entende. É, às vezes a gente tem Às que vezes desenhar. é super necessário. Eu acho que foi. Se Boa. formular perguntas é fundamental para o tarólogo. É Saber fundamental. formular, sim. Uhum. Saber formular as perguntas é fundamental. Não existe sem. Gente, eu acredito que esse é o. A gente acabou abordando outros assuntos aqui, mas a pauta principal era isso, sobre ter a responsabilidade com a nossa profissão e com as nossas entregas como profissionais do tarô. Então, essa responsabilidade pede que nós tenhamos um código de ética. Infelizmente, nós não temos um que seja de forma ampla sendo utilizado. Mas você pode consultar na internet, sério, nos primeiros links que você procurar, você vai encontrar esse mesmo código que eu compartilhei com vocês. Mas existe o código de ética que foi compartilhado nesse encontro em Barcelona. Você consegue encontrar em PDF em vários sites. E ele é bem mais completo, com várias páginas, explicando cada um desses conteúdos e por que é tão importante. Joia? Manu, a nossa retomada de lives acontece a partir de janeiro, a depender da nossa convidada, da nossa próxima convidada. Assim que ela confirmar, eu confirmo com vocês. Prometo, e eu aviso lá no grupo também. Arrasou. Atom, a gente sempre deixa uma hashtag para a semana Opa, também. E uma mensagem, né, aí de orientação, de reflexão para todo mundo que participou. Então, qual que vai ser a sua hashtag e qual que vai ser a sua orientação, mensagem, reflexão para a nossa semana? tô puxando as cartas para isso, tô puxando as cartas para isso, para não falar besteira. Ai, que delícia. Interessante. Saiu 7 de copas com temperança. Então vamos lá. 7 de copas com temperança, gente. Qual a interpretação de vocês? Na minha interpretação, nós temos um momento de muitas ideias. Aquele momento em que nós prevemos várias coisas, nós inclusive nos iludimos com muitas coisas, mas é um momento em que elas vão ter que ser pasteurizadas por nós que a gente para que a gente consiga dar os nossos próximos passos de forma certa, sem cair nos vícios. De todas as oportunidades que vão ser apresentadas para a gente nessa próxima semana, que nós saibamos quais aquelas que fazem sentido e quais as que não fazem. Quais aquelas que vão nos fazer bem e quais as que vão nos fazer mal. Se essa é uma leitura que eu estou fazendo basicamente para todo mundo que está acompanhando aqui essa live, são 27 pessoas. Então, para eu colocar de forma mais sucinta, oportunidades a gente sempre tem, mas essa semana em particular, aparentemente, vem um pouco mais. Saiba identificá-las e, identificando-as, filtre-as, pasteuriza, deixa passar um pouquinho, ver se ela resiste. Se uma ideia que veio na segunda-feira ainda está lá na quarta-feira. E aí faz acontecer. Arrasou. Então, Harmonia hashtag total. pasteuriza. Adorei. Super Pasteurizar é adorei. importante. Nossa, total. Olha, gratidão por esse momento, por essa conversa, né, tão agradável. Acho que agregou super no nosso domingo. A gente sabe como que é a rotina do Atom. O Atom veio correndo de outro evento e se dispôs aqui a falar, a participar. Então, vocês sabem o quanto que ele é Lorde, né, gente? A gente sempre escutando, a gente adora sempre estar ouvindo. E ano que vem, assim como eu falei para o Deldébio, a gente está compilando uns artigos para mostrar alguns feitos aí em relação à sociedade. E você já está Perfeito. convidadíssimo para nossa mesa redonda do ano que vem. Obrigado, obrigado. Vai ser uma honra. Beijo
Beijo, Beijo, Cici, tudo de bom. gente, Muito obrigado pelo convite, tá? Muito obrigado mesmo pela live. de Tudo de bom, gente. coração. Se Se cuidem com cuidem. carinho. Tchau, tchau.